Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre essa plaquinha aqui, ó, a B75S da SZMZ, certo? Vamos fazer uns testes nela com NVMe, com SSD e vamos ver o que a gente consegue extrair dessa plaquinha aqui, quais as tecnologias que a gente consegue utilizar nessas duas plataformas, utilizando tanto a porta 3.0, né, SATA 3.0, quanto a porta NVMe M2 que ela possui, certo? Então é isso aí, vamos fazer uns testes aí, vamos conversar, vamos trocar umas ideias referente a essas configurações nessa plaquinha aqui, beleza? Acompanhem o vídeo aí. Então galera, agora eu já montei a placa aqui, ó, tá? Botei um E3 1275V2 aqui embaixo, beleza? É um processador top de linha para essa linha da LGA 1155, né? E só falta botar o tipo de armazenamento. Vou ligar ela com NVMe, beleza? Vamos fazer uns testes nela com NVMe e com SATA, tá? Esse NVMe aqui, tá? É um PCI 3.0 X4 Gen 2, se eu não me engano, geração 2. Esse PCI aqui. E aqui também é um SATA 3.0, né? Então vamos fazer testes de velocidade com o NVMe, certo? M2 com o SATA, para a gente verificar a questão de velocidade de boot, essas coisas assim, tá? E eu também vou dar uma dica, vai ter um vídeo aqui no canal de como atualizar um setup desse aqui, tá? Aqui ela tá sem placa de vídeo, ok? Mas um setupzinho com essa placa, esse processador, cara, 16 GB de memória RAM, ela aguenta até 32, mas aqui estamos com 16 GB de memória RAM. Uma plaquinha de vídeo legal, cara, ela roda muita coisa, tá? Somada ainda com NVMe M2, cara, fica um baita conjunto aí que tu consegue jogar. Depende da placa de vídeo que tu botar aqui, tu consegue jogar muitos jogos da atualidade. Então galera, botei um NVMe, tá? De 256 GB da Sonambulist, beleza? Pra gente fazer uns testes. Esse NVMe aqui, ele é PCI Express 3.0, tá? Geração 3 X4, que nem dá pra ver ali, tá? Ele tem uma leitura de 2500 megabytes por segundo e de 1500 megabytes por segundo de escrita, tá? Se a gente atingir essas velocidades com essa placa aqui, eu vou pegar um outro NVMe que eu tenho, que tem velocidades maiores, para a gente testar até onde é que vai essa placa aqui com questão a velocidade de comunicação NVMe M2, tá? Aí aqui também eu quero mais para frente comprar uma plaquinha NGFF para a gente testar a parte do Wi-Fi Bluetooth da placa, certo? Mas vamos primeiramente fazer os testes com o M2 aqui para ver qual é a velocidade que a gente consegue tirar dessa plaquinha, dessa plataforma, né? Estou usando um processador top de linha para essa plataforma e a placa é para ser uma placa top de linha, porque são poucas placas que atendem 32 GB de RAM, tá? Estou usando 16 aqui, mas ela suporta até 32 GB de RAM. Estamos com NVMe da Sonambulist instalado, ele está rodando com Windows, certo? Podemos ver aqui que a utilização dele está em 0%. E daí a gente vai fazer um testezinho rápido de velocidade, clicando aqui. Então vamos deixar ele fazendo aqui. E daí eu volto assim que tiver essa parte de resultados prontos, né? Aqui a gente já pode acompanhar, certo? Pelo HW Monitor, velocidade de leitura, né? Que ele está tendo, até que a gente consegue pegar o máximo, né? Podemos ver que deu uma pequena diferença, acredito que em questão de software, né? De um para o outro. Podemos ver aqui também que a questão da temperatura no NVMe está funcionando, né? O sensor de temperatura nesse NVMe funciona. Tem muitos que vem travado, tanto em SSD, como já peguei alguns NVMe's que vem travado essa questão da temperatura, né? Então galera, a gente teve esses resultados aqui, certo? Leitura dele ficou em 1540, né?
pelo HW Monitor bateu 1519, né? Então tem uma pequena diferencinha, mas praticamente irrisória aqui no caso. Podemos ver também que ele teve um trabalho de temperatura, né? Então ele não tem o sensor de temperatura travado, que nem muitos SSDs e NVMe, então funciona pelo menos, né? Questão da temperatura. Na parte de escrita, a gente teve 995 pelo Crystal Disk Mark e 962 pelo HW Monitor. Aqui lembrando que as configurações na BIOS dessa placa está em IDE, tá? Eu vou mudar para AHCI e daí a gente vai fazer mais uns testes para ver se realmente tem diferença na questão de funcionamento. Voltamos aqui então. Agora eu mudei as configurações na BIOS AHCI, certo? Antes estava em IDE, então agora a gente vai ver como é que ele vai se comportar com questão à velocidade, tendo a configuração SATA dele mudada para AHCI. Assim que ele voltar com alguns resultados aqui, eu já retorno com vocês. Então galera, como a gente pôde ver, certo? Não teve uma mudança assim significativa, né? A gente teve 1570 aqui e 970 e pouco aqui também, em AHCI, né? Em IDE, certo? E em AHCI a gente teve basicamente as mesmas leituras, né? Então não teve muita diferença para a questão do uso do NVMe nessa placa, né? Então a gente vai fazer esses testes também no SSD, né? Para a gente ver se tem alguma diferença, porque daí o SSD vai estar ligado diretamente à porta SATA, né? Então a gente vai ver se tem alguma diferença entre usar as duas tecnologias, certo? Tanto o IDE quanto o HCI. Sei que tem gente que tem bastante dificuldade nisso ali, ou, né, tem bastante dúvidas sobre isso, né? Então aqui já é uma ajuda para vocês para saberem se funciona ou não. Então galera, agora eu tirei o NVMe, certo? Coloquei o SSD para a gente fazer os testes do SSD então nessa placa. Então galera, estamos aqui então com o SSD da SRAM, certo? De 256, está instalado o Windows e tal, pra gente fazer uns testes, né? Ele está plugado na porta SATA 3.0, tá? E a BIOS está setada para IDE, tá? Vamos fazer uns testes aqui, verificar as velocidades que a gente pega com ele em IDE e depois vamos mudar a BIOS para HCI e vamos ver se tem diferença nessa questão também para o SATA, né? Então vamos iniciar os testes aqui, tanto o teste de leitura quanto de escrita, né? E vamos ver qual que vai ser a pontuação dele. Então galera, como aqui a gente pode ver, né? Esses foram os resultados de velocidade com o SSD plugado no 3.0, né? E a configuração em IDE, né? Podemos também notar que não teve diferença em temperatura, então já é um SSD que não tem sensor de temperatura, né? O sensor dele é travado. Então vamos lá mudar a configuração da BIOS para HCI e vamos fazer esses testes novamente aqui, vamos ver como é que ele se sai. Então galera, quando a gente entra na BIOS aqui então, né, para fazer aquela alteração, então a gente vem em Advanced, SATA Configuration, e aqui a gente muda para a HCI. O restante deixamos como default, né? E agora é só dar um ESC e Save and Exit. Então galera, seguinte, vai uma dica aqui para vocês em questão a fazer a alteração do seu HD de IDE para AHCI. Se você fez a instalação dele do Windows, fez toda a instalação dele em IDE, se você mudar lá na BIOS para HCI, ele não vai reconhecer, vai tentar ficar diagnosticando o Windows, não vai botar o Windows da forma correta, tá? Então o que você tem que fazer? Vir aqui na barra de pesquisa, tá? E digitar msconfig, certo? Você vai clicar na parte de configuração do sistema, ele vai abrir essa telinha, beleza? Abrindo essa telinha, você vem em inicialização do sistema e clica aqui nessa parte de inicialização segura. Dá um aplicar
e um OK. Ele vai pedir para reiniciar o sistema. Quando ele reiniciar o sistema, tu já entra na BIOS, ativa o modo AHCI, certo? E salva e reinicia de novo. Ele vai reiniciar em modo de segurança e você vai ver que o Windows vai bootar, entende? O Windows bootou todo meio bugadinho assim, porque ele não vai funcionar vídeo assim direito e tal. Ele vai entrar em modo de segurança, literalmente, né? Então, depois que ele iniciou, você faz a mesma função. msconfig, entra em configuração do sistema, inicialização do sistema, desmarca inicialização segura, aplica e OK. Tá? Aí ele vai reiniciar de novo. Assim que ele reiniciar, tá? O teu HD ele já vai estar com o modo AHCI. Um outro lugar que você consegue ver isso, certo? É aqui em gerenciador de dispositivos, tá? Você vem aqui em controladores ATA/ATA-PI, beleza? Você vai ver que ele tem esse ATA/HCI SATA padrão, certo? Se tiver outros informações aqui, o seu SSD não está ativo para a HCI, beleza? A HCI é uma forma mais nova, tá? É um tipo de conexão, um tipo de interface entre hardware e software mais novo do que o IDE. Feito isso, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí no vídeo que eu faço um vídeo só explicando sobre isso, tá? Então aqui agora a gente vai fazer o teste desse SSD em HCI, tá? A gente viu que na questão do NVMe ele não teve alteração, tá? De mudar de IDE para HCI. Por quê? Porque ele trabalha com tipo de conexão PCI, entende? Então ele não utiliza a conexão SATA, tá? Então no nosso, por isso que não teve tanta diferença, né? Teve praticamente nenhuma diferença. Então agora a gente vai ver na questão do SSD qual que é essa diferença. Então vamos iniciar os testes aqui e eu volto com os resultados. Então galera, como a gente pode ver aqui, né? Então teve bastante diferença, né? A gente teve quase 100 megabytes de diferença na questão da leitura e tivemos aqui mais de 100 megabytes na questão da escrita, certo? Em mudar de IDE para HCI. Então agora a gente vai fazer mais um testezinho, que é o teste de boot na placa, né? Com SSD, para a gente verificar se tem diferença, né? Acredito que vai ter uma pequena diferença de boot, né? Do SSD para o NVMe, mas vamos fazer uns testes aí para ver. Então galera, vamos dar o boot agora na placa com o NVMe, para a gente ver a velocidade. Foi. Já estamos com a tela disponível para utilizar. Beleza, então galera, vamos dar o boot na plaquinha então com SSD. Deu o boot agora. E a tela está disponível para utilizar. Então galera, para fazer uma finalização do vídeo aí sobre essa placa e os tipos de armazenamento que a gente pode usar, tanto NVMe quanto SSD, né? A gente viu que usando essa placa, configuração de HCI e passando o SSD para HCI também, a gente consegue uma boa performance, né? Uma performance bem legalzinha de boot, né? A gente viu que teve pouquíssima diferença, né? Pouquíssima, quase basicamente nada de diferença do SSD para HCI nessa placa para o NVMe, certo? Estamos falando dessa configuração aqui para essa placa aqui. Então a gente teve pouquíssima diferença. Então tem um SSD, dá uma olhadinha na sua configuração, vê se ele não está trabalhando em IDE, faz aquela função que eu ensinei a fazer ali, faz para mudar para HCI e verifica como é que vai ficar. Às vezes não compensa você fazer o upgrade do SSD para o NVMe só por causa de boot ou algo assim. Vou fazer um upgrade de memória, vou comprar algo novo. Beleza, já compra um NVMe que vai te atender futuramente, né, para possíveis upgrades, né? Esse NVMe aqui, ele tem velocidades bem compatíveis assim, né, com o valor dele. É um NVMe de baixo custo, né? Então a performance dele, o que ele entrega também não é aquilo tudo, né?
Mas, digamos, um conjunto funciona muito bem, tá? Ah, vou comprar um SSD ou um NVMe. Nessas configurações, compra um NVMe. A gente viu que teve 3 vezes mais velocidade de comunicação do NVMe do que com SSD, certo? E a diferença de preço é praticamente, baixíssima também, né? Então, compensa investir num NVMe, se a sua placa tem suporte. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo no canal da gente testando um adaptador para placas que não possuem entrada NVMe nativo, né, que nem é no caso dessa placa aqui, para a gente testar no X1, tá? Vamos ver se a gente consegue velocidades compatíveis, testando ela no X1, vamos ver o que a gente consegue tirar, tá? Mas isso é outro vídeo, vai sair mais vídeos aqui no canal. Então, galera, é isso aí. Gostaria de agradecer para todos que viram o vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar, curtir, deixar o seu like aí no vídeo, que vai ajudar bastante para a gente trazer mais vídeos para vocês aí. Beleza? Valeu!